Olá, bem-vindo a mais uma atualização profética, bem-vindo ao seu canal de preferência, a Escola de Profecia. Aqui juntos acompanhamos os eventos finais, que mostram que sim, o mundo está mal, mas são sinais da breve volta de Jesus. Segure firme a sua fé, porque muito em breve o resgate chegará. Bem, hoje nós vamos falar sobre mais um incidente que teve lugar nos Estados Unidos da América. E este, de forma particular, foi um incidente muito triste. Mais um tiroteio em uma escola. 6 pessoas morreram, infelizmente, sendo 3 crianças e 3 adultos. Oremos pelas famílias enlutadas. Isto, de fato, é duro de aceitar. Isto é duro, amados irmãos. Vocês não imaginam a dor de um pai por perder o seu filho em um tiroteio na escola. Que nível de insegurança nós chegamos? Mas é esta sociedade que a Bíblia nos disse que existiria bem antes do retorno de Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, falou que os últimos dias seriam difíceis. Por quê? Porque os homens seriam arrogantes, jactanciosos, amantes de si mesmo, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, traidores, atrevidos. Queridos, sem mais demoras, entremos aqui. 28 de março de 2023. Pesadelo. 6 mortos em tiroteio em massa, calculado na escola de Nashville. Queridos, 6 mortos em massa. É dito, um atirador armado com 2 rifles de assalto e uma pistola matou 3 estudantes e 3 funcionários em uma escola cristã em Nashville, em Tennessee, na segunda-feira, disseram as autoridades. Que nível de insegurança nós chegamos, queridos? O chefe de polícia de Nashville, este homem, disse que o suspeito era mulher, identificado como transgênero. O que sabemos sobre o tiroteio na escola cristã de Nashville, que deixou 6 mortos? Não iremos entrar em muitos detalhes, apenas uma simples leitura e depois passamos. Houve 15 tiroteios em massa em escolas ou universidades nos Estados Unidos desde o massacre da Columbine High School de 1999. Queridos, triste situação. Mais uma vez, oremos pelas famílias enlutadas neste momento difícil. De fato, houve lá uma vigília. A comunidade daquela região fez uma vigília por esta situação. Agora, eu quero refletir com vocês sobre o que outros americanos, principalmente protestantes, estão falando sobre estes incidentes que só estão cada dia se intensificando na América. Eu lembro-me que após um incidente deste, já há algum tempo atrás, isto foi no ano passado, partilhei com vocês, um famoso ator americano falou o seguinte, escutemos, está aqui. Jamie Foxx critica os chamados cristãos pela falta de ação legislativa após tiroteios. Isto é interessante, porque depois de um tiroteio lá no Texas, ele critica os cristãos por falta de ação legislativa. Eu pergunto, o que os cristãos têm a ver com ação legislativa? Será que são os cristãos que devem criar uma ação legislativa? Será que são os cristãos que devem criar uma lei? Interessante o que ele diz. Jamie Foxx critica os chamados cristãos pela falta de ação legislativa. Queridos, de fato, a situação vem piorando nos últimos dias. Está aqui. Quantos tiroteios em escolas aconteceram nos Estados Unidos? Um mapa mostra todos os casos desde 1970, após ataque em massa no Texas. Está aqui, amados irmãos, está aqui. Vemos. 1970, vão vendo, o gráfico vai subindo, 2022 está aqui e 2023 está começando já com este incidente. A situação está cada dia piorando. E o que dizem os pastores, principalmente republicanos da América? E este não é nenhum discurso político, quero apenas ler, sim. O que eles dizem sobre esta situação? Jamie Foxx, aquele ator, já disse, os cristãos não valem nada. Porque eles não estão tomando nenhuma ação legislativa, não estão promulgando nenhuma lei para acabar com a situação. Deixe-me dizer uma coisa, amados irmãos. O que nós estamos vendo é triste, sim. E quem traz estas coisas é Satanás. E Satanás
pode trazer estas coisas negativas para delas trazer algo ainda pior. As pessoas vão procurar trazer uma solução a esta situação. Solução que, na verdade, só vai piorar as coisas, certo? Lemos aqui, republicanos pedem retorno a Deus e oração após tiroteio na escola de Uvalde. Isto é de 2022. Temos agora que retornar a Deus, que voltar a Deus. Isto é maravilhoso, é bonito. Mas a pergunta que deveríamos fazer é: em que consiste esse retorno a Deus? O que significa voltar para Deus como nação? O que significa trazer Deus de volta às escolas para acabar com a violência armada? Lemos aqui: os membros republicanos do Congresso estão pedindo um retorno para Deus, em oposição a leis de controle de armas mais rígidas. Jamie Foxx disse: os cristãos não valem nada, porque não estão tomando uma lei para acabar com a violência. E os membros republicanos, que a maior parte são cristãos protestantes religiosos da América, estão pedindo retorno a Deus e não leis de controle de armas. Queridos, dizendo que a tragédia foi o resultado de décadas de rejeição de bons valores morais. Os líderes protestantes americanos estão dizendo: o problema aqui não é uma lei para restringir almas. Isso não vai solucionar. O problema está no coração. Precisamos voltar aos bons valores morais. E isto é verdade. Precisamos ou não precisamos, amados irmãos? Claro que precisamos, mas a pergunta que deveríamos fazer é: em que vai consistir esse retorno aos bons valores morais? Lemos: a América está falhando com nossas gerações mais jovens por décadas, rejeitando bons valores e ensinamentos morais. Tuitou a representante republicana da Geórgia. Ela disse também: não precisamos de mais controle de armas, precisamos voltar para Deus. Precisamos voltar, e sim, amados irmãos, precisamos voltar para Deus, porque Deus, Ele é a solução para todo pecado. Jesus é quem traz cura ao coração. E curando o coração, a sociedade, de fato, pode ser curada de todo o mal. Não é o que diz Isaías capítulo 24? A terra está contaminada por causa dos seus moradores, porque eles violam os estatutos. A Bíblia também nos diz, e semeiam ventos, colherão tempestades. Então precisamos sim voltar para Deus. Mas a pergunta que não quer calar é: no contexto da América protestante, que de fato é descrita na profecia como sendo a besta que subiu da terra, que tem uma missão no mundo, levar toda a terra a adorar a primeira besta, o poder católico romano. Em que consiste retornar para Deus neste contexto? Vemos aqui, amados irmãos, Jeffress diz que ensinar os 10 mandamentos para acabar com a violência armada. Está aqui o ponto. Ensinar os 10 mandamentos para acabar com a violência armada nos Estados Unidos da América. Fato é que muitas igrejas protestantes, embora concordem com alguma parte dos 10 mandamentos, não concordam com o sábado. Será que vão ensinar também o 4º mandamento, ou no lugar dele vão ensinar a guarda do domingo? Queridos irmãos, lemos: acho que as pessoas precisam se lembrar que nos primeiros 150 anos da história de nossa nação, as crianças em idade escolar oravam, liam a Bíblia e memorizavam os 10 mandamentos nas escolas. Ele diz: agora, o que mudou? A Constituição mudou? Jeffress perguntou. Ele continua: não, o que aconteceu é que permitimos que os secularistas pervertessem a primeira emenda em algo que nossos pais fundadores nunca pretenderam. A primeira emenda não é sobre a liberdade de religião em praça pública, é sobre a liberdade de expressão religiosa. Em outras palavras, ele está dizendo: vamos unir novamente a igreja e o Estado. Vamos trazer oração nas escolas públicas. Vamos trazer recitação dos 10 mandamentos na escola pública. Isso é bonito ou não é, amados irmãos?
É bonito ou não é? Temos que concordar que é bonito. Mas parem para pensar um pouco. Como eu falei há bocado, os protestantes americanos acreditam que os 10 mandamentos foram abolidos por Jesus na cruz. Esse é um fato. Jesus cravou a lei na cruz. Mas o que na verdade esses protestantes estão querendo dizer, eles não acreditam que matar já não é pecado. Eles não acreditam que roubar já não é pecado. Até porque querem trazer os 10 mandamentos para proibir ou para acabar com a morte. É isso, né? Eles, na verdade, quando dizem que a lei foi abolida, estão procurando matar o sábado, destruir somente o sábado. Então, se querem trazer de volta os 10 mandamentos, com certeza esse mandamento do sábado está fora dele. E para serem 10, claramente tem que ser preenchido por outro. Guardar os domingos. Então, esses 10 mandamentos que serão trazidos na América é mesmo para ensinar o povo a reconhecer um dia de guarda, amados irmãos. Também um dia de guarda. Nunca nos esqueçamos disso. Vemos aqui o vídeo dele falando. Controversial solution to end gun violence. Pastor Robert Jeffress of Dallas First Baptist Church says students should be taught the Ten Commandments. Solução controversa para acabar com a violência armada? O pastor Robert Jeffress, da Primeira Igreja Batista de Dallas, diz que os alunos devem aprender os 10 mandamentos. News 8's Teresa Wooders spoke to the megachurch leader on bringing God back into the classroom. Teresa Wooder, do News 8, falou com o líder da mega igreja sobre trazer Deus de volta à sala de aula. If students prayed in school or learned the Ten Commandments, maybe the March for Life wouldn't have been necessary. Se os alunos orassem na escola ou aprendessem os 10 mandamentos, talvez a marcha pela vida não tivesse sido necessária. Remember, in 1844, the Supreme Court said, "Why may not the New Testament be taught as divine revelation in the schools?" Lembre-se de que, em 1844, a Suprema Corte disse: por que o Novo Testamento não pode ser ensinado como revelação divina na escola? In contemporary times, the separation of church and state is sacred. Yet Jeffress believes hearkening back to earlier times is part of a solution. Nos tempos contemporâneos, a separação entre igreja e Estado era sagrada, mas Jeffress acredita que remontar a tempos anteriores é parte de uma solução. People are surprised when they hear me say, I believe we need tougher gun control legislation. I think we need deeper background checks. There are some people who should not have guns. But what I'm saying is, if we try to solve this real problem of violence through legislation alone, it's like putting a Band-Aid on a cancer. As pessoas ficam surpresas quando me ouvem dizer que acredito que precisamos de uma legislação mais dura sobre o controle de armas. Penso que precisamos de verificações de antecedentes mais profundos. Há algumas pessoas que não deveriam ter armas, mas o que estou dizendo é que, se tentarmos resolver esse problema real de violência apenas com legislação, é como colocar um band-aid em um câncer. Se procurarmos resolver este problema de armas assim, simplesmente com legislação, não estaremos a fazer nada, diz ele. Precisamos de trabalhar com o coração. Precisamos de voltar à velha América. Ensinar os 10 mandamentos nas escolas. Trazer oração nas escolas. Isso parece muito bonito. Vemos aqui, amados irmãos, o pastor de Dallas, Jeffress, culpa a separação igreja-estado pela violência com armas nas escolas. Então, qual é o problema? Por que estamos vendo violência nas escolas? Porque houve uma separação entre igreja e Estado. Precisamos voltar a unir igreja e Estado, amados irmãos. Unir igreja e Estado para acabar com esta situação. E vocês lembram que neste contexto de degradação moral, a senadora do estado do Arizona, Sylvia Allen, falou que vamos acabar, não precisamos estar aqui debatendo sobre armas. Isto não vai resolver, porque é o coração que tem problemas. Precisamos traçar um projeto de lei que obrigue que todos os americanos frequentem uma igreja de sua escolha no domingo, para ver se voltamos a ter um renascimento moral, porque o problema é do coração. Veja aqui, senadora do estado do Arizona sugere que a igreja seja obrigatória. Meus amados irmãos, agora,
Estes protestantes americanos estão trabalhando para unir a Igreja e Estado e trazerem uma lei dominical também para solucionar esta questão. Lemos um texto do Espírito de Profecia. Esta mesma classe argumenta que a degradação moral, que a corrupção que rapidamente se alastra é atribuível em grande parte à profanação do descanso dominical e que a imposição da observância do domingo melhoraria grandemente a moral da sociedade. Está aqui, amados irmãos. Vejamos. Jogue fora a Constituição quebrada e recupere a América. Deite fora a Constituição quebrada. Recupere a América. Lembram, amados irmãos, que mais de agora 18 estados americanos já fizeram a proposta para uma convenção constitucional para emendar a Constituição dos Estados Unidos da América. Eles precisam de 34 estados fazendo o pedido e 38 estados para emendar, para alterar a Constituição dos Estados Unidos da América. Queridos, vimos o vídeo aqui do que dizem os protestantes americanos sobre união, igreja e Estado neste contexto de degradação moral. Vemos aqui. Nós devemos nos casar com essas duas arenas, o civil e o sagrado. Eles não estão separados nas Escrituras. Os profetas, os homens de Deus, os sacerdotes trabalham com os governadores e os reis. Deus nunca quis a separação. Devemos perseguir esta nação através de líderes justos nas leis do governo, mas também devemos fazê-lo com a autoridade que Ele nos deu no Espírito para lidar com a serpente e dizer que eles vão nos representar em Washington, mas vamos para o nosso armário e vamos tirar você do nosso jardim. Quero dizer, meu objetivo é restaurar a América, a nossa herança judaico-cristã e restabelecer uma cultura baseada na Bíblia. Esse é o meu objetivo. Não existe tal coisa de separação entre igreja e Estado. A primeira emenda é manter o Estado fora da igreja. Eu acredito que a separação entre igreja e Estado não era para o Estado e não era para a igreja. Não se envolver no Estado era para manter o Estado fora da igreja. Jesus estava envolvido na política. E a Bíblia está completamente envolvida na política. Você tem o rei David, que estava na política. Daniel, o profeta, era mais governador do que profeta. Ele era mais governador e era uma figura política. Neemias, aquele que reconstruiu os muros quebrados de Israel, estava sendo uma figura muito política em seu tempo. E aqui está outra coisa. Jesus Cristo, o Messias, que vai voltar a esta terra por 1000 anos e reinar nesta terra por 1000 anos, é uma figura política e o governo estará em seu ombro. Nós viramos as costas para Deus e é por isso que nossos filhos estão ouvindo essa perversão. Nós viramos as costas para Deus, é por isso que nossas cidades estão invadidas pela violência. Nós viramos as costas para Deus. Vamos impor valores cristãos na América novamente, quer você goste ou não. É exatamente o que pretendemos fazer. É impor leis cristãs a todos nos Estados Unidos da América. Temos que ter certeza de que nossas leis normativas e as leis que são aprovadas pelo governo reflitam as leis naturais e morais escritas por Deus. Acredito que grandes patriotas em toda esta nação e os cristãos começarão a se posicionar nestes dias e nestes tempos. Os pastores teriam ousadia de falar do púlpito de suas igrejas para dirigir e informar a igreja sobre como influenciar a direção do governo. Está aqui, amados irmãos, a igreja tem que dirigir o governo. Porque a igreja, estando no topo, vai poder criar leis para restringir a degradação moral. E uma destas leis, amados irmãos, está aqui claramente. Queridos, Boebert diz que está cansada da separação entre igreja e Estado. A igreja deveria dirigir o governo. É para lá que vamos, amados irmãos. É para lá que vamos. Vimos há poucos dias atrás. Prefeito Adams descarta a separação entre igreja e Estado. Mas por que ele falou isto? Escutemos as próprias palavras dele.
Está aqui. But we have an administration that doesn't believe in that. Mas temos uma administração que não acredita nisso. We have a mayor who you will hear from shortly, who is definitely one of the chosen. Temos um prefeito de quem vocês vão ouvir em breve, que definitivamente é um dos escolhidos. He believes in what the faith-based community can do in partnership with government. Ele acredita no que a comunidade baseada na fé pode fazer em parceria com o governo. We are destroying our next generation. Estamos destruindo a nossa geração. Destroying them. And we say over and over again, we need to build a world that's better for our children. No, we need to build children that's better for our world. E dizemos repetidamente que precisamos construir um mundo melhor para nossos filhos. Agora precisamos formar crianças que sejam melhores para o nosso mundo. And we have to be honest about that. E precisamos ser honestos sobre isso. And it means instilling in them some level of faith and belief. E isso significa incutir neles algum nível de fé e crença. Ingrid was so right. Don't tell me about no separation of church and state. Ingrid estava certa. Não me fale de separação entre igreja e Estado. State is the body, church is the heart. You take the heart out of the body dies. Estado é o corpo, igreja é o coração. Se você tirar o coração do corpo, o corpo morre. Ele falou. Estamos destruindo a nossa geração. Precisamos reverter a situação, incutindo um nível de espiritualidade no povo, um nível de espiritualidade nas escolas. E ele diz também, Ingrid estava certa. Não me fale de separação entre igreja e Estado. Porque o Estado é o corpo, a igreja é o coração. Se tiramos o coração do corpo, o corpo morre. Queridos, está isto claro? Continuando. Candidato do Partido Republicano diz, nós somos a igreja e administramos o Estado. É para lá que estamos indo, amados irmãos. Que as igrejas unidas na América tomarão o poder do Estado para ditar suas regras, formando assim uma imagem à primeira besta. Vemos, a maioria dos republicanos apoia a declaração dos Estados Unidos como uma nação cristã. Porque a polícia da moralidade do Irã pode parecer uma boa ideia para alguns evangélicos americanos? A polícia da moralidade. Precisa haver polícia de moralidade para ditar a moral. E nós vemos, eu já mostrei para vocês, por exemplo, que este grupo de protestantes americanos que quer tomar o poder do Estado, eles se baseiam em 7 montanhas da cultura. Estão aqui as 7 montanhas. Os negócios, eles querem dominar os negócios para que estejam alinhados aos princípios cristãos. Querem dominar os governos, a família, a religião, a mídia, a educação, o entretenimento. As 7 montanhas da cultura. O protestantismo americano vai tentar salvar a América, adotando o mesmo espírito do papado, formando a imagem da besta, amados irmãos. Sim, formando a imagem da besta, sim. Lemos aqui o grande conflito. Quando quer que a igreja tenha obtido o poder secular, empregou-o para quê? Para punir a discordância em suas doutrinas. A mesma coisa vai acontecer. Foi a apostasia que levou a igreja primitiva a procurar o auxílio do governo civil. E isto preparou o caminho para o desenvolvimento do papado, da besta. Assim, a apostasia na igreja preparará o caminho para a imagem da besta. Estamos a caminho da imagem da besta, amados irmãos. Continuando. Quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, influenciarem o Estado para que imponha seus decretos e lhes apoie as instituições, a América protestante terá então formado uma imagem da hierarquia romana. E a inflição de penas civis aos dissidentes será o resultado inevitável. Está aqui, amados irmãos, mais uma vez. Quando o Estado usar o seu poder para impor os decretos e amparar as instituições da igreja,
Então a América protestante terá formado uma imagem do papado e haverá uma apostasia nacional que terminará em ruína nacional. Porque este movimento, procurando salvar a América, procurando trazer moralidade à América, na verdade só irá contra a lei e vontade de Deus, quebrando sua lei e perseguindo seu povo. No movimento Ora em Ação nos Estados Unidos da América, a fim de conseguir para as instituições e usos da Igreja o apoio do Estado, os protestantes estão a seguir as pegadas dos romanistas. Na verdade, mais do que isto, estão abrindo a porta para o papado a fim de adquirir na América protestante a supremacia que perdeu no velho mundo. A primeira besta em Apocalipse 13 vai recuperar, vai curar a sua ferida completamente. Quando isto acontecer na América, quando a Igreja e o Estado se unirem, promulgando leis que aparentemente vêm melhorar a moralidade. Agora, conectem isto. A busca pela moralidade, promovendo assim um descanso dominical. Conectem isto com os desastres naturais que estão caindo na América principalmente. Eles vão atribuir tudo isto à profanação dos valores morais. À profanação do domingo. Queridos, é aqui onde nós estamos. Quanto tempo isto vai levar, eu não sei. Nem precisamos saber. Precisamos agora desenvolver a nossa fé. Desenvolver o nosso relacionamento com Jesus. Quando quer que isto aconteça, se nós estamos em paz com Jesus hoje, não vivendo em pecados conhecidos, não vivendo em orgias, em bebedices, em distrações mundanas, nós estaremos preparados, amados irmãos. Mas enquanto convivermos com o pecado, enquanto vivermos de qualquer maneira, estes assuntos sempre vão nos alarmar. E apontaremos para aqueles que pregam este assunto dizendo estes são alarmistas. Por quê? Porque não estamos nos preparando e temos medo dos eventos. Amado irmão, fique na paz. Nós nos veremos na próxima atualização aqui na Escola de Profecia, onde continuaremos a acompanhar a progressão dos acontecimentos até o dia em que Deus dirá: não mais. Enquanto Ele permitir que este canal exista, estaremos aqui mostrando para vocês o desenrolar das profecias que nos mostram que o nosso Rei está às portas. Que Deus o abençoe. Amém.